Oi galera, bom dia. Bom, esse aqui é um vídeo ainda meio piloto, mas para apresentação mesmo, das aulas, né, de biologia, enfim. Eu vim falar um pouquinho de uma notícia que eu vi hoje. Acabei de entrar na internet e aí eis que eu me deparo com uma notícia que falava que um novo vírus causou a primeira morte por febre hemorrágica em 20 anos no Brasil. Eu dei uma lida assim, por cima, e aí fala, né, na matéria até que na segunda-feira foi confirmada a morte de um homem por febre hemorrágica brasileira, causada por um novo tipo de arenavírus descoberto aqui no país. Um arenavírus seria um gênero de vírus que ele contém dois segmentos de RNA circular. Um em sentido negativo e o outro é ambissenso, que ele seria para os dois sentidos. Eles são recobertos por uma membrana lipídica e conseguem entrar facilmente na célula. Por isso que eles possuem um poder de infecção maior ainda. É um grande poder infectante, né? E aí na matéria fala que esse homem ele tinha 52 anos, lá de Sorocaba, e ele passou as férias no interior, no sul do estado de São Paulo. Ele não fez uma viagem internacional nem nada, ele estava de férias, né? Tava em São Paulo. Aí ele começou a ter os sintomas dia 30 de dezembro e o óbito foi dia 11 de janeiro. Ele passou por 3 hospitais diferentes, tudo. E ainda não está confirmada a origem da contaminação do paciente. Só que ele estava no Brasil, não saiu. Pelos sintomas, eles acharam que era febre amarela, tudo, só que ele estava, além de febril, estava com hemorragia, confusão mental, hepatite. Apesar disso, né, da suspeita, os exames laboratoriais fizeram para febre amarela, hepatite viral, leptospirose, dengue, zika, deram negativos. Aí conseguiram identificar esse arenavírus e foi confirmada que causou a febre hemorrágica brasileira, que é uma infecção por esse tipo de vírus. Ela é comum em roedores das áreas silvestres e elas não era relatada no país desde o final da década de 90, né? Então já faz bom tempo desde o último caso e agora foi confirmado mais um, né? Então, entrando um pouquinho nesse assunto, sobre vírus, né? Falar um pouquinho sobre vírus aí na parte de ciências biológicas, né? Só curiosidades mesmo, o que seria, né, um vírus, como funciona, enfim. O vírus, ele é praticamente uma molécula, uma partícula proteica. Ela pode infectar organismos vivos, né? São parasitas obrigatórios, os vírus, no interior de célula. Eles somente se reproduzem pela possessão do controle da célula hospedeira. Então, assim, os vírus, eles entram no organismo, infectam a célula, aí eles se reproduzem dentro da célula hospedeira, fazendo com que a célula trabalhe para eles, entendeu? Conforme elas vão se reproduzindo, tendo mitoses, enfim, os vírus acabam se reproduzindo através delas e aí conseguem infectar, ir para outras células, enfim, né? Os vírus, o termo vírus é para aqueles que infectam eucariontes, né? Que são seres vivos que possuem a carioteca no núcleo. E o termo bacteriófago ou fago
são para os que infectam procariontes, que são bactérias predominantemente, né? Porque existem os vírus que infectam as bactérias também, que são os bacteriófagos, né? Eles são basicamente formados por uma cápsula proteica que envolve o material genético. Então tem lá o material genético do vírus e tem a cápsula proteica em volta dele. Isso é um vírus, né? Esse material genético pode ser o DNA ou o RNA. Ou os dois juntos. Tem um vírus aí, um tipo de vírus chamado citomegalovírus. Esse nome é bem difícil. Citomegalovírus. Esse tipo de vírus possui tanto DNA como RNA, né? Então, essas partículas, elas têm uma pequena quantidade de ácido nucleico, aí que seria o DNA ou RNA, ou os dois, e sempre eles são envoltos por uma cápsula proteica. Ela é chamada capsídio, né? O capsídio mais o ácido nucleico, que é o DNA ou RNA, é o nucleocapsídeo, o nome. Aí existe alguns vírus que são formados apenas pelo nucleocapsídeo, só, que é o DNA e esse capsídeo, né, em volta proteica. E também existem os que possuem um envoltório ou envelope externo ao nucleocapsídeo. Esses nomes são muito difíceis, mas, né? Então seria assim, teria o DNA, o RNA no centro, né, material genético, a capa proteica, o capsídeo, e fora o capsídeo ainda tem esse envelope externo, o envoltório externo, né, que é o nucleocapsídeo, que esses vírus que possuem essa capa externa são denominados vírus encapsulados ou envelopados. Esse envelope consiste em 2 camadas de lipídios derivadas da membrana plasmática da célula hospedeira. As infecções virais geralmente causam doenças em humanos e animais. Entretanto, elas são eliminadas usualmente pelo sistema imune, né? Ou seja, claro que fora os imunodeficientes, né? Enfim, pessoa com imunidade baixa, né? Animais. Os próprios sistema imune acaba eliminando o vírus do organismo, combatendo, né? Aí conferindo imunidade de tempo de vida ao hospedeiro daquele vírus. Os antibióticos, muito importante. Antibiótico não tem efeito nenhum contra vírus, né? Antibiótico, gente, é pra bactéria, né? Antibacteriano, antibiótico. Então, se a pessoa tiver uma infecção viral, não vai adiantar nada, né? Nesse caso, seriam drogas antivirais. Aí sim, combate os vírus, né? Existe uma grande diferença entre uma infecção bacteriana e uma infecção viral. E essas drogas antivirais têm sido desenvolvidas para tratar infecções potencialmente fatais. Os vírus podem matar, sim. Né? As vacinas, muito importante, vacinas que oferecem imunidade permanente, podem prevenir algumas infecções virais. Vacina. Explicando rapidamente assim por cima, a vacina, gente, nada mais é do que você vai no posto de saúde, você toma a vacina. Seja para qualquer doença que for, qualquer tipo de infecção. Na vacina vai conter, sim, o vírus. Só que o vírus, ele é inativado, não sei como fala. Inativado. Vírus inativado, ele não tem poder infectante nenhum, certo? Só tem lá a célula,
vamos dizer assim, né? A partícula lá do vírus. Que o vírus nem é considerado célula, né? Mas, enfim, tem lá a partícula do vírus na vacina. Conforme você toma a vacina, o seu organismo entra em contato com aquele vírus, certo? Aí, o seu organismo, as células brancas, né, de defesa do organismo, elas criam a defesa, né, contra aquele vírus. Elas combatem aquele vírus. Nisso já entra aí um pouquinho de imunologia, né, que no caso, combatendo esse vírus, elas acabam criando a memória, né, do contato que teve com aquele organismo, o antígeno, né, o antígeno, que é um corpo estranho ao organismo. Então elas criam essa memória de defesa. Então, caso depois de vacinado você entre em contato com aquele vírus, o seu organismo ele já tem essa memória de defesa, já entrou em contato com ele uma vez, certo? Então ela vai, as células vão conseguir combater o vírus. Por isso que a gente toma vacina, tá? Então aí são, das 1.739.600 espécies de seres vivos conhecidos até o momento, os vírus representam 3.600 espécies. São muitas espécies de vírus já conhecidos, né? Então, por isso é muito importante estudar sobre os vírus, conhecer, descobrir os novos, para poder saber como combater, fazer as drogas antivirais, enfim. Como no caso que aconteceu dessa notícia que eu vi hoje, né? Do rapaz que acabou vindo a óbito pela infecção viral, né? Então, por isso é muito importante a gente saber. Faz parte da matéria de biologia. E tem muita coisa envolvida, tem muito desenho legal sobre os vírus, muitos esqueminhas legais também para quem tá estudando no YouTube, aqui mesmo no YouTube. Eu já vi várias videoaulas legais, depois eu posso colocar na descrição algumas, para vocês poderem ver mais. Como esse aqui é um vídeo que eu tô fazendo um teste ainda, então eu não tenho ainda a imagem pra mostrar, nem nada assim mais visual, só tô falando um pouco sobre o assunto mesmo, né? Mas vou deixar aqui uns materiais adicionais legais para vocês poderem ver, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E eu vou procurar um assunto novo aí com notícia, alguma coisa interessante, uma curiosidade, ou em uma própria matéria mesmo da área, pra ver se eu consigo discorrer um pouco a respeito pra vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.